E para debater esse assunto, a gente recebe no Arena de hoje os professores de Direito Constitucional, Lênio Streck e André Marcília. Aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite. Senhores, o inquérito acerta, o Supremo Tribunal Federal acerta ao abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. O deputado atua contra o Judiciário brasileiro, como diz a PGR. Vou começar com o professor André Marcília. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Streck e toda a audiência. Não acerta. Eu não vejo o menor sentido na abertura desse inquérito por uma questão simples. Não há crime. Não há nenhum crime. Veja, um advogado, um parlamentar, buscar soluções internacionais para abusos que ele entende serem sofridos dentro do país, com o processo em curso ou não, é algo absolutamente natural, né? Muitas vezes você tem a Suprema Corte sancionando errado, você entendendo que houve um excesso, e você recorre à OEA, você recorre ao Tribunal Penal Internacional, você recorre a entidades estrangeiras para buscar a cessação desse abuso. Isso não tem nada, absolutamente nada demais. A lei Magnitsky, que é bom que a gente diga, que ela não interfere de forma alguma nas instituições brasileiras, não interfere nas decisões do ministro Moraes ou de qualquer outro, porque ela é aplicada nos Estados Unidos e os seus efeitos são sentidos fora do país. Mas não há absolutamente nenhuma interferência territorial, legal, dentro da justiça brasileira. Se a gente entender que um advogado, que um parlamentar, que um jornalista, que uma pessoa que sinta que sofre algum tipo de abuso não pode recorrer a nada fora do país, a gente precisa então passar a entender que qualquer busca, por exemplo, de impeachment, qualquer punição do CNJ, tudo isso é atentado à soberania, tudo isso é ilícito, qualquer entidade fora do país será ilícita, isso não faz o menor sentido. Se a gente for, inclusive, buscar, Leandro, na nossa história, nós tivemos diversos parlamentares que em 2020 foram buscar na ONU, por exemplo, denúncias contra ataque à liberdade de expressão brasileira, que durante o governo Bolsonaro, isso aconteceu em 2020, em 2021 também denúncias à ONU de partidos do PSOL, do PT, por conta de políticas supostamente genocida. A gente tem diversos momentos em que isso ocorreu dentro do Brasil, parlamentares de esquerda fizeram essa mesma medida e nada foi tido como uma ameaça ao Estado, às autoridades ou qualquer coisa que o valha. Me parece que a gente está aqui, portanto, diante de um inquérito aberto, que é um instrumento jurídico, mas utilizado como uma ferramenta política para impedir essas sanções que estão à beira de acontecer ao ministro Moraes. Ok. Professor Lênio, o STF acerta ao abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Olha, demorou até abrir, porque o Eduardo Bolsonaro estica a corda, e não dá para fazer, como o Marcília está fazendo, de certo modo, a tese dos dois demônios, né? Comparar o estado da democracia brasileira de hoje, dos tempos do Bolsonaro, com suas ameaças constantes, etc., ou dos tempos da Lava Jato, em que parlamentares foram à ONU. São questões diferentes. Isso é como dizer que o Supremo Tribunal hoje faz a mesma coisa que Sérgio Moro fez. Isso é incomparável. O Eduardo Bolsonaro é um deputado, não é o açougueiro que vai para o Uruguai ou que vai para os Estados Unidos para pleitear sanções, etc. Não é alguém que vai conspirar. Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos para conspirar contra o Alexandre de Moraes, etc. Mas nem é só isso. A grande questão é o visível interesse, e isso é crime, de fazer obstrução de um processo, enfim, que o pai dele já é réu, quer dizer, já não é, nem se pode dizer hoje, se gosta muito de dizer assim, o suposto golpe de Estado, ou o suposto réu. Não, Bolsonaro é réu
houve tentativa de golpe, porque já tem 450 condenados, ou mais do que isso já é fato, e agora o que tem que se fazer efetivamente, porque as redes sociais, por exemplo, que é o locus pelo qual se move o Flávio Bolsonaro, elas são equiparadas praticamente são instrumentos fortíssimos para cometer crimes hoje. Imagina o que pode ser feito via rede social. Tanto é que o próprio Supremo já, dentro do seu regimento, equiparou os ataques internos àqueles ataques que são feitos pela internet. Então, de certo modo, quando o Eduardo Bolsonaro usa todo o poderio das redes sociais atacando, e pior do que isso, é muito feio que um parlamentar faça isso contra o seu próprio país em nome da democracia. Quer dizer, ele quer fragilizar a democracia em nome da própria democracia. A democracia não é um oxímoro do tipo ela se contradiz a ela mesma. A democracia não é suicida e, portanto, não se pode fazer qualquer coisa. Esse é o ponto. Está correto o PGR, está correto o Supremo Tribunal. Professor Lênio, já que eu comecei com o professor Marcília, vou começar agora com o senhor. O ministro Alexandre de Moraes, ele argumenta que Bolsonaro seria o responsável financeiro por Eduardo Bolsonaro. Isso se sustenta por quais argumentos? Existem depoimentos nesse sentido, né, e declarações públicas que são feitas. Eu nem acho que essa é uma questão simplesmente de fundamental importância. Acho que o conjunto da obra, com relação ao Eduardo Bolsonaro, quiçá ele se licencia daqui para deliberadamente atirar de fora. Essa é uma questão que a população e as pessoas têm que entenderem. Um parlamentar eleito com mais de 1 milhão de votos pede licença para se homiziar no exterior, como para usar uma linguagem que esse pessoal gosta muito, homiziar, e de lá começar a atirar aqui para dentro do seu próprio país. Isso me parece uma questão inconcebível que se faça, né? Além de tudo, tem as doações que são feitas ao próprio Bolsonaro, PIX, que estão pedindo de novo agora. Enfim, são questões, há dinheiro público envolvido, e isso é sério. O próprio Eduardo continua usando toda a estrutura que ele tem direito, cotas, etc., continua usando isso, há dinheiro público nisso, e isso tudo tem que ser investigado. No mínimo investigado. Não há problema de que se investigue. Eu acho que é um dever que se investigue, entendeu? Mesmo que se arquive, mas tem que investigar. Professor André? Olha, se o Bolsonaro é responsável financeiro ou não, a questão central é se há um crime, porque se não há nenhum crime, ele ser responsável financeiro ou não pela vida do filho, isso se torna totalmente indiferente. Portanto, a questão aqui, volto a dizer, é se há ou não um crime em jogo. Em relação ao que disse o professor Streck, veja, se isso é feio ou se isso é bonito, isso não justifica a abertura de um inquérito. Se um parlamentar faz algo feio, quem tem que cuidar disso é o voto do povo, e não a PGR ou o STF. E a gente precisa entender que também o professor Streck falou em obstrução. Qual é a obstrução? Está se obstruindo o quê? A lei, eu repito, a lei Magnitsky, ela não afeta em nada as decisões do ministro ou as instituições brasileiras. Afeta dentro do território norte-americano, empresas norte-americanas, e o efeito se sente fora do país. Qual é a obstrução? Então, as autoridades brasileiras não podem se sentir minimamente constrangidas por qualquer punição, elas têm de ser aplaudidas e premiadas sempre. O que uma punição a um ministro obstrui um julgamento? De forma alguma. E outra, é preciso também que se diga qual é a conspiração de você pleitear a aplicação de uma lei legítima, uma lei soberana de um país. Se você sai fora do país e pede que se aplique a lei Magnitsky, isso é conspirar, repito, então você ir à OEA também é conspirar, você ir ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, é conspirar, porque aqueles julgamentos, por exemplo, quando o Lula esteve preso, o ministro, hoje ministro Zanin, foi buscar na Corte
Interamericana a solução ao caso dele, e o caso do Lula ainda estava sob julgamento. Isso seria conspirar? Isso seria pressionar ou constranger as autoridades que estavam julgando o caso? De forma alguma. É legítimo e é direito. É direito do advogado buscar soluções internacionais a um caso em curso e é direito dos parlamentares fazerem o mesmo. Se essa é uma pauta que as pessoas entendem que não é relevante, se essa é uma pauta equivocada do parlamentar, ótimo. O eleitor do Eduardo Bolsonaro que cuide de repensar o seu voto na próxima eleição. A PGR não pode ser a chanceladora ou a carimbadora de qual é a pauta que importa aos parlamentares, de qual é a pauta válida ou não para o Congresso. Senão, a gente está aqui criminalizando a atividade parlamentar ou colocando, o que é pior ainda, sob a tutela do órgão judiciário ou do Ministério Público. Ok. Agora, senhores, juridicamente, há elementos que mostram que esse inquérito pode estar ligado a outras ações que já são relatadas por Alexandre de Moraes? Professor Lênio. Bom, primeiro, tem uma questão aí, não existe dois corpos do rei, que é uma tese. Hoje, no parlamento, o senador disse, eu odeio a ministra, mas não odeio a mulher. O Marcília disse, não há problema que se faça uma sanção pela lei americana dos bens ou algo assim do ministro do Supremo Tribunal, que não é pouca coisa. Não há problema de fazer uma sanção, porque afinal atinge apenas a pessoa e não o ministro. Desculpe, não existe a figura do Eduardo Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Não existe a figura do Alexandre de Moraes e do ministro Alexandre de Moraes. Não existem dois corpos. E, portanto, qualquer pressão, o Código de Processo não permite que se faça pressão sobre o juiz. O que está se fazendo, ameaçando, com a aplicação de uma lei americana, por influência de um deputado brasileiro que vá pressionar. Mas pressiona só a pessoa. Não existe a pessoa Alexandre de Moraes. Existe uma coisa chamada Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, como Marina Silva, pessoa ministra, mas que não tem dois corpos. Não existe isso. Isso é uma tese ficcional inventada em 1495 para salvar a pele do Henrique VII, que fazia suas diatribes e, ao mesmo tempo, era o rei. Não dá para separar. Portanto, existe uma ligação, sim, respondendo afirmativamente, a todas as investigações. Não terminou ainda. O 8 de janeiro não terminou. Toda esta continuidade que nós vemos mostra apenas que esses inquéritos têm que estar costurados e interligados. Vejo corretamente essa questão. E, de novo, não dá para separar a pessoa Alexandre do ministro e nem o procurador-geral. Essa é uma tese que não tem sentido. Ok. Professor André, juridicamente há elementos que mostram que esse inquérito pode estar ligado a outras ações que já são relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Não, sem dúvida alguma. A gente precisa entender, e esse é um ponto relevante, porque quando a gente fala, olha, está se tentando obstruir a justiça, está se tentando coação no curso do processo, enfim, todos esses crimes que estão sendo agora imputados ao Eduardo, a pressuposição é que essa sanção ao ministro Moraes acontece apenas em razão do inquérito e agora do processo do golpe. Mas nós temos, desde 2019, os inquéritos tramitando com o mesmo modus operandi dentro do STF. Eu posso dizer isso de cátedra em razão de ter sido o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, defendendo a revista Cruzoé com a censura que ocorreu em abril de 2019. Tudo o que acontece hoje já acontecia ali. Falta de acesso aos autos, impedimento recursal, dificuldade de acesso aos ministros, tudo sigiloso, enfim.
Tudo que hoje ocorre, ocorre lá. Então, o ministro Moraes não estaria sendo sancionado em razão do inquérito do golpe, mas pelo conjunto da obra. E isso retira toda a possibilidade de se argumentar que o Eduardo está tentando favorecer o pai ou obstruir o processo. Me parece claro que a sanção que viria ou virá ao ministro Moraes seria, repito, pelo conjunto da obra. E um ponto relevante aqui é o seguinte, veja, pressionar, não estou querendo separar os corpos, o ministro e a pessoa. Estou dizendo que fora do país é que a lei é aplicada e os efeitos são sentidos fora, dentro do país dos Estados Unidos a lei é aplicada e fora dos Estados Unidos os efeitos são sentidos. Então não há uma invasão de soberania brasileira, não há uma invasão ao território brasileiro ou às nossas instituições. Mas sim, é possível pressionar juízes, não há nada demais de se pressionar juízes durante o curso de um processo, senão seria totalmente ilícito, por exemplo, pedido de impeachment de ministro. Não poderia, seria crime. Quer dizer, a Constituição que permite isso seria uma Constituição criminosa e a nossa permite. Seria impossível, por exemplo, eu representar um juiz que está atuando na minha causa durante o curso do processo ao CNJ. Então, a representação minha seria ilícita. Isso não é ilícito, isso é possível, é permitido, inclusive é recomendado. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, porque o que está sendo colocado é tudo no mesmo balaio, como se o ministro Moraes ou os ministros do STF fossem intocáveis. E eles não são intocáveis. E tudo o que não é uma democracia, nós temos ministros do STF intocáveis. Ok, senhores, obrigado pelo debate, viu, pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN hoje. Até a próxima.